Olá, eu espero de todo o coração que todos e todas estejam bem, principalmente gozando de muita saúde. Em tempos tão difíceis de tanta doença, de tanta violência, de tanta morte. Então, desejo muita saúde para vocês. Pensando muito nessas semanas, e agora o que me resta é o pensamento, já como é de conhecimento de quase todos que infelizmente fui acometida de uma doença, de uma síndrome, e estou agora mais reservada ao pensamento, ao analisar, ao refletir e observar. Então resolvi, juntamente com a minha família, nesse tempo de reflexão e de resiliência, estar postando alguns vídeos, falando sobre algumas questões e principalmente relatando o meu dia a dia e falando um pouco dessa doença que me acometeu há 4 meses, que eu não a conhecia e com certeza muitos de vocês não conhecem também. Estou ainda com a fala arrastada, com a língua pesada, com o lábio ainda com movimentos poucos, mas resolvi me desafiar. Eu acho que deve ser de conhecimento público, que todos devem saber se um dia, por um acaso, acontecer na família, ou acontecer com algum amigo, ou algum conhecido. Porque a questão do olhar rápido, do diagnóstico rápido, salva a vida. Então eu quero falar sobre isso. Há 4 meses atrás, eu fui acometida de uma síndrome, a qual chama-se Guillain-Barré. Nome francês, chique, pomposo, nunca tinha ouvido falar nele. E agora, em casa, depois de quase 45 dias de internamento, nós fomos buscar, claro que na internet, no Google, no YouTube, relatos que falassem sobre essa doença para a gente poder entender. Que até então o que a gente sabia eram os relatos clínicos do médico. E claro que eu não vou entrar em detalhes clínicos, porque não sou médica, não sou da área da saúde. Como todos sabem, eu sou professora, mas eu vou estar pedindo para minha filhota querida falar sobre o Guillain-Barré na questão do diagnóstico, dos dados clínicos, de onde vem e por que veio. A impressão que eu vou deixar aqui é a minha, do meu corpo, do meu olhar, do meu sofrimento e da minha superação dia a dia. Então quero relatar isso. Então, com tão pouca informação na mídia, eu acho necessário relatar o meu caso e o dia a dia de superação, principalmente de superação. Que uma das poucas vantagens do Guillain-Barré, ele pode sim levar à morte, pode. Existem casos de mortes. Mas é uma doença tão rara que acomete só de 10 mil habitantes, ele acomete um. Então eu brinco com a minha família, brincava com o médico, que se fosse na loteria não teria ganhado. Mas fui acometida da doença. Então, são tão poucos relatos que eu acho necessário sim estar falando sobre a superação. Porque quem é acometido dessa doença quer saber como vai ficar, quer saber da recuperação, quer saber quais são os passos a ser tomados. Então eu vou estar relatando aqui. Primeiramente falando do diagnóstico, meu diagnóstico, dos meus sentimentos e das minhas dores e de como a doença surgiu. Logo depois falar do meu internamento, do hospital, das enfermeiras, dos médicos, do dia a dia da UTI, do dia a dia do hospital, dos grandes desafios dentro de um hospital. E depois, claro, a volta para casa, o meu olhar com as minhas flores, com as minhas plantas, da minha casa, de como foi importante voltar para casa com relação à minha recuperação. E claro, junto com a minha alta, veio toda uma forma diferenciada de ver a vida e de pessoas estarem ao meu lado. Porque para a boa recuperação ela acontecer, é necessário ter uma equipe multifuncional. Então entram nessa equipe enfermeiras, médico, fisioterapeuta,
fonoaudióloga, amigos, família, parentes, todos em volta de uma doença, em volta de um ser, que nesse momento sou eu. Então vou estar relatando esse dia a dia, que eu acho que é de extrema importância dar o real valor àqueles que realmente lidam com outros seres humanos e que cuidam de outros seres humanos, desse olhar fraterno, de humanidade, que é interessante que num dia você é dona das suas faculdades mentais, dos seus braços, das suas pernas, da sua boca, do seu engolir, do seu alimento. E no outro dia, você não é dona de mais nada. Depende do outro. E quem é esse outro? Quem é você nesse momento da tua vida? Quais são as perspectivas de futuro? Como fica a tua cabeça? Como fica o teu coração? Como fica a tua recuperação? Então eu vou estar falando sobre isso com vocês, de repente, semanalmente ou diariamente. Ainda não sei qual vai ser a dinâmica, porque eu estou em processo de recuperação, então exige muito do meu corpo e principalmente da minha fala. Mas então vamos começar pelo começo. Sempre começar com o começo do Era Uma Vez. Então era uma vez a Val, que estava linda, formosa, faceira, andante, falante, que gostava muito de limpar, de falar, de discutir, de refletir, dinâmica em todas as suas ações. Então, voltando um pouquinho na história, eu comemorei minha aposentadoria em novembro de 2019. Foi um grande êxito, uma grande conquista. 30 anos de um trabalho muito árduo, muito sofrido dentro da educação. Novembro, dezembro, não deram 2 meses de aposentadoria, com vários sonhos, com vários projetos. Dia 29 de janeiro, acometida de uma infecção gastrointestinal. Naquela semana atípica no corpo, uma tonteira, uma zonzeira, uma dor diferente no corpo. Fui deitar, acordei no meio da noite, já formigando pés e pernas, já não controlando mais a musculatura das pernas. E no dia de manhã, logo em seguida na noite, naquela mesma noite, no dia de manhã, 6 horas da manhã, vi que a minha boca estava paralisada. Imaginei na hora que poderia ser um AVC. Chamei a filha, o marido, me levantei ainda com alguma dificuldade, fui trocar de roupa e quando vesti a roupa para chamar a ambulância, caí no chão com uma boneca de pano. Não controlava mais as pernas, nem os braços e tampouco a cabeça. O que é isso? Um ser que nunca sentiu isso, que nunca teve isso e nem sabia o que estava acontecendo. Então, vamos falar do diagnóstico rápido. Então, chegando ao hospital, o Guillain Barré, falando agora do senhor Guillain Barré, são 2 franceses, médicos, cientistas, que no finalzinho do século XIX descobriram essa doença. Então, através de pesquisas, é uma doença neurológica, né, que afeta diretamente o sistema nervoso e que destrói, de certa forma, a melanina do nosso sistema nervoso, perdendo completamente esse impulso, esse movimento, esse andar, esse falar. Então, o nosso corpo ele é repleto de músculo, de musculatura. Então, eu tive uma das fases mais cruéis da doença, onde simplesmente somente o olho, a pálpebra não fecharam. Que existem casos que a pessoa não consegue mais fechar o olho. A musculatura do rosto, da boca, da língua, das pernas, dos braços, toda ela paralisou. E esse paralisou, simplesmente eu não sentia. Esse corpo não existia mais enquanto corpo. Outro aspecto positivo ou negativo, depende do olhar que você observa, é a lucidez. Eu fui entubada,
permaneci um dia sedada e no outro dia eu estava acordada, entubada. Então eu passei 15 dias entubada, consciente, observando, vendo, analisando tudo o que acontecia ao meu redor. E é esse olhar que eu quero estar fomentando, mencionando com aqueles que querem ouvir, com aqueles que querem observar também junto comigo. E principalmente o olhar humano do outro, daquele que cuida, daquele que sente, da dor humana de um hospital, da dor humana da família, da dor humana dos amigos que sofrem com você. E principalmente a fé, a resiliência, o aceitar, o lutar. Então nos próximos vídeos eu vou estar comentando sobre isso. É o primeiro e fiquem no aguardo dos outros. Um grande abraço a todos e a todas e fiquem bem.